Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos agora fazer a avaliação deste eclipse, que vai acontecer no dia 2 de julho, para nós aqui no Brasil, às 16 horas e 16 minutos no horário de Brasília. Bom, esse aqui é o gráfico do momento exato do eclipse, e que é o momento de conjunção de Lua e Sol, acontece aqui dentro da casa 7, em 10 graus e 37 minutos do signo de Câncer. Esse eclipse, para nós no Brasil, é um eclipse solar parcial, tá bom? Ele está sendo chamado de um eclipse solar total, grande eclipse da América do Sul, só que para Argentina e Chile, que verão eclipse total. Aqui no Brasil ele não será total. Então, a gente sabe que dentro da astrologia clássica, o potencial de eventos do eclipse é medido de acordo com o potencial dele, se é parcial ou total. Então, a Argentina e o Chile vão ter um poder maior de eventos sobre o que esse eclipse vai representar para eles. Para nós aqui no Brasil é parcial, então ele não traz eventos tão potentes como se fosse total. E é bom relembrar que os eclipses têm poder nos locais onde eles são visíveis, né? Principalmente os solares, que não são visíveis por todo o globo. Os lunares podem ser visíveis desde que seja à noite e a lua esteja no céu, todo local pode ver, mas solar não, dependendo da região do globo onde está a cidade, o estado ou o país, ele pode ser visto ou não, tá bom? Bom, a gente avalia segundo as condições da casa, então essa casa 7 é a casa que tem uma marca sobre parcerias, acordos. Do ponto de vista mundano, nós temos a primeira casa como uma representação do povo, para nós aqui no Brasil, do povo brasileiro, e a 7 como de outros povos, de outros países, dos acordos que se tem entre Brasil e países amigos, por exemplo, né? Nós estamos vivenciando um momento onde os acordos estão sendo trabalhados, né, com a União Europeia, né, do Mercosul com a União Europeia, o próprio Tratado de Paris, enfim, que teve aí uma nova avaliação do presidente. Então, tem alguns acordos que já estão começando, já estão, né, nessa tônica aqui do eclipse sendo trabalhados e pode continuar ainda. A gente calcula geralmente o Almuten, o planeta vencedor do grau exato do eclipse, que se a gente calcular direto na base mesmo do que é o Almuten Figure, seria a Lua. Mas quando nós estamos falando de eclipses, que já envolvem a Lua e o Sol, geralmente descartamos os dois e usamos só os planetas para avaliar informações complementares. Então, tirando a Lua, que é o que tem realmente mais poder, o próximo é Vênus. E Vênus é um astro benéfico, é um astro de diálogo, de diplomacia, então a gente tem probabilidades interessantes aqui sobre essas questões de acordos e parcerias. Realmente é o que a gente já tem começado a ver aí se desenrolando em um sentido positivo. Agora, também para eclipses, nós avaliamos junto as mansões lunares, né, que são uma espécie de zodíaco lunar com 28 mansões. E essa vai cair na 8ª mansão lunar e, dependendo do olhar do astrólogo, elas vão tomando títulos, assim, a gente poderia dizer como apelidos, né? E a gente tem alguns aqui que eu coloquei. O Al-Biruni diz que essa 8ª mansão lunar representa o nariz do grande leão celestial. Então, leão é o rei das selvas, já dá a entender que tem relação com uma liderança, né? No meu ponto de vista, ainda mais o nariz, que é bem a ponta do rosto da face, fala de uma liderança. No Picatrix, que é um livro de magia da época árabe da astrologia, ele simboliza uma águia, com uma representação de vitória. E para o Agripa, uma águia também, mas com o rosto de um homem. Então, aqui a gente tem uma representação de uma figura que toma certas atitudes e posicionamentos sobre essas questões de parcerias e acordos, enfim, que vai continuar se desenrolando, né? Agora, também a gente tem uns temas relacionados a Câncer. Câncer é um signo de elemento água, então ele envolve também essa questão de navegação, dos mares, enfim, dos próprios efeitos climáticos. Na verdade, os eclipses, dentro de um ponto de vista bem tradicional, eram mais utilizados para se avaliar potencial de catástrofes climáticas mesmo, né? Porque dentro das técnicas mundanas, cada uma é utilizada para observar certas questões. As grandes conjunções para avaliar as questões mais globais de muitos anos, né?
os ingressos para se avaliar as questões mais políticas, e os eclipses e lunações geralmente para se avaliar questão de clima mesmo, questões climáticas, né? Bom, então o que a gente pode ter sobre esta influência desse eclipse que acontece em Câncer seria os eventos relacionados às águas, às chuvas mesmo e às questões que envolvem o mar. Se vocês observarem ainda nesta linha da Lua e Sol, está ainda sob este orbe aqui de oposição a Saturno. Saturno já tem relação com desmoronamentos e com a própria questão da seca. Se a gente considerar aqui no Brasil, este inverno, pelo menos aqui para a região sul e sudeste, está sendo bastante seco, né? Muito seco. Então faz um tanto de sentido esse Saturno, mas poderia até representar, pelo fato do malefício do Saturno, uma questão da seca um pouco mais de gravidade ao longo aí dos próximos meses, né? E para outros países, os assuntos relacionados a chuvas, relacionados aos mares, com características um pouco mais tensas, porque Saturno é mais destruidor, né? Então tem esse potencial também. Em nível pessoal, então eu sempre falo para vocês que eclipse em nível pessoal só tem poder se ele acontecer ali dentro de uns 4 graus no máximo do signo ascendente. E, enfim, não é um potencial agressivo, ele envolve temas da Casa 7 falando sobre parcerias e associações, mas dependendo do seu mapa individual, né, ele pode trazer esse tema para a sua vida, envolvendo as suas relações afetivas, como também questões de negócios, né, de parcerias e sociedades de negócio, assinaturas de contratos e tudo mais, tá bom? É costume também se avaliar estrelas fixas próximas ao eclipse, e se vocês perceberem, essa aqui acontece próxima da estrela Sirius e de Canopus, mas a Sirius é uma estrela muito brilhante no céu, tem uma característica de proteção, então eu vejo como um potencial de conquista. Em resumo, esse eclipse ele não vai trazer efeitos tão marcantes pelo fato de ser parcial, aqui para o Brasil pelo menos, mas ele fala de potencial interessante, de busca de apoio, de estar em acordos, né? A gente pode perceber aqui que para os nossos temas do Brasil é muito provável que se chegue a alguns acordos importantes dentro dos temas que já se estão desenvolvendo, por exemplo, aqui nessa oposição com Saturno, que rege as pessoas de mais idade, poderia ser propriamente os acordos relacionados à reforma da Previdência. É possível algumas vitórias aqui durante essa fase, como também os temas de acordos com outros países, como eu falei para você, os acordos de Mercosul com a União Europeia, a própria revisão para não sair do Tratado de Paris, que o presidente tinha cogitado sair, mas já vi nos dias anteriores que ele falou que não vai sair mais. Então, esses temas que envolvem acordos com outros países estarão em pauta também durante essa fase. Tá bom, gente? Então, é isso que a gente tem para este eclipse do dia 2 de julho. Nós vamos ter um outro eclipse também acontecendo um pouquinho mais para frente, mas aí a gente faz um outro vídeo, ok? Deixo um abraço para vocês, então. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!